Conduzindo uma reunião de vendas, você estava buscando o fechamento e de repente veio aquela. Você estava conduzindo uma reunião de vendas, indo muito bem, até que você pediu a venda e o cliente te trouxe uma objeção, a famosa frase: Eu preciso pensar. E foi exatamente aí que você travou e, consequentemente, você deixou muito dinheiro na mesa, perdeu a venda e o cliente não teve a sua vida transformada. Eu sei exatamente por que isso aconteceu. Não foi por conta de você ter um produto ruim, não foi por conta do produto estar caro, da pessoa ter que pensar, foi porque você não soube entender a real objeção e possivelmente você tentou negociar, contornar e quebrar uma objeção que não era real objeção. Seja muito bem-vindo para o nosso Kairos Class. Eu sou Suelen Giacomini, eu sou mentora de mentores e eu ajudo empresários e mentores a criar, vender e escalar programas de mentorias de alto ticket. E eu já tenho aí mais de 4.000 horas de reunião e atendimento, então eu tenho certeza que algo vai agregar e vai ser de muito valor para você na nossa conversa de hoje. A gente se encontra aqui toda semana e hoje eu quero te ensinar como contornar qualquer objeção em vendas de mentorias high ticket. Agora, algo que é muito importante você entender é que o primeiro grande erro quando você recebe uma objeção, ou vendedores, né? Pessoas, mentores, enfim, closers que estão ali conduzindo um fechamento, uma reunião, recebem uma objeção, é ficar buscando contornar a primeira objeção como se fosse a real objeção. Ou detalhe, tá? Tem gente que recebe uma objeção e sai logo dando patada por aí. Gente, conduzir, né, contornar uma objeção, não é por aí o caminho. Primeiro de tudo, você precisa ter uma postura de quem acolhe e de quem entende quem está do outro lado. Sabe por quê? Porque muitas vezes você também é a pessoa que está comprando. E obviamente que você também tem as suas realidades, você tem as suas necessidades, e você quer que quem esteja do outro lado entenda você, entenda o que você está passando, te ajude muitas vezes a ter clareza. Presta atenção aqui, isso aqui é importante, tá? Se existe uma objeção, existe uma intenção de compra. E qual que é o grande mistério de tudo isso? É as pessoas acabarem levando a objeção para um lado pessoal, como se a objeção fosse uma rejeição. Gente, a objeção ela até pode parecer emocionalmente uma rejeição, mas ela não é uma rejeição. A objeção é quando o cliente muitas vezes traz para você a ausência de uma clareza. E aí ele vai trazer, né, no instinto humano dele, no instinto de sobrevivência dele, a primeira objeção que parecer para ele mais óbvia. E quais que são as principais objeções que a gente vai receber durante uma condução de reunião? Não tenho tempo, não tenho dinheiro, já fiz outros programas de mentoria e não deu certo para mim, preciso falar com meu marido, tenho que falar com meu sócio, tenho que pensar e assim por diante. Então, qual que é a primeira postura? Porque aqui eu quero te ensinar os 5 passos para você conseguir contornar e conduzir, né, mesmo recebendo aí uma objeção durante a sua reunião de vendas, para que você chegue no êxito final de um próximo passo. Esse próximo passo pode ser o fechamento, esse próximo passo pode ser você encaminhar algum material de valor para a pessoa assistir, para elevar o nível de consciência dela, para expandir a visão. Pode ser, às vezes, você compartilhar o contato de algum cliente seu, algum mentorado seu. Pode ser, às vezes, você compartilhar o conteúdo de algum outro expert que é, né, mais relevante, mais influente no seu nicho, que vai ancorar, né, isso gera uma transferência de autoridade sobre você, e pode ser que às vezes realmente seja um não temporário, e você vai conseguir conduzir a pessoa aí para um follow-up, entendendo qual que vai ser o melhor momento de chamar ela. Então, qual que é a postura, né? A postura quando você recebe uma objeção, primeiro de tudo, é acolher. É dizer para a pessoa, olha, eu entendo perfeitamente o que você está me trazendo. Olha, eu acho que faz muito sentido você pensar assim. Eu no seu lugar pensaria da mesma forma. Olha, que bom que você me trouxe que bom que você me trouxe essa visão. Que bom que você me trouxe isso. Então, quando você se coloca na posição de acolher e não de rebater, a pessoa, ela já sai do campo de fuga. Porque todo mundo gosta de comprar, mas todo mundo odeia a sensação de que alguém está vendendo algo para ela. Então, quando você acolhe a pessoa e você fala, olha, eu entendo você, e não rebate, não fica ali tentando contornar uma coisa que você nem sabe se é real, a pessoa ela se desarma e agora ela se abre para poder te ouvir e para que se permita continuar, né, sendo liderada por você durante uma reunião. Entenda uma coisa, quem vence na reunião? Quem tem postura de líder. E se a pessoa que está na sua frente, ela dedicou o tempo dela para te ouvir, ela minimamente espera que você esteja apto a conduzi-la e a liderar. Toda reunião de vendas, ela já é uma mentoria.
A mentoria já começa na reunião de vendas, então você precisa ter postura de líder, seja você que está iniciando do absoluto zero um programa de mentoria, seja você que já vendeu centenas de múltiplos milhões, como nós já vendemos por aqui através do nosso método, você precisa ter postura de líder. Então, algo que é muito importante você trazer, né, quando o cliente ele traz essa objeção inicial de, eu não tenho tempo, eu preciso pensar, eu preciso falar com meu marido, preciso falar com o meu sócio, enfim, é você colocar-se na posição de quem entende, mas logo em seguida você conduzir uma pergunta, por exemplo. Olha, faz todo sentido o que você me trouxe aqui, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a pessoa diz, por exemplo, preciso falar com o meu, preciso pensar, né? Você vai falar assim, mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que exatamente você precisa pensar? O que que não ficou tão claro para você? Ou o que que se eu tivesse te dito, teria deixado mais claro para você a nossa conversa? Possivelmente ali a pessoa ela vai começar a trazer para você as reais objeções. Seja de, é que não ficou tão claro para mim tal ponto. Aí você volta no ponto que não ficou tão claro e você explica novamente. E no fim você pergunta: agora ficou claro? Ainda ficou alguma dúvida? Ou ainda, né, a pessoa talvez ele diga: não, ficou claro, é que na verdade assim, não é só que eu tenho que falar com meu marido, não é só que eu tenho que pensar, é porque eu tô fazendo um investimento na minha clínica, eu tô ampliando a minha empresa, e aí eu tô pensando que talvez o recurso não vai ser suficiente. Você começa a entender que ali as reais objeções elas começam a nascer. Então, o que você precisa fazer ali? Conduzir. Primeiro, acolha e traz uma nova pergunta, porque normalmente nessa nova pergunta é onde de fato a verdadeira, né, a real objeção, ela vai aparecer. Entenda uma coisa, 90% das pessoas estão tentando resolver o sintoma e não a causa quando vem uma objeção. A pessoa diz, preciso pensar. Não, fica tranquilo, né? Você pode pensar, daqui um ano a gente se fala. Não, calma. Você está tentando resolver um sintoma, você não está indo na causa do problema. Tenha um pouco mais de paciência. Entenda que o fechamento, ele vai normalmente. Você precisa ir para uma reunião já esperando a objeção. Gente, se você entra numa reunião e não existe uma objeção, é basicamente um pedido tirado. E que maravilhoso, né? Por mais vendas assim. Mas, na maioria das vezes, não é esse o formato natural das coisas acontecerem. Então, tenha um pouco de paciência com o processo também. Principalmente para você, se assim como eu, um belo de um colérico, de uma colérica, né? Que tende aí a já erguer, né, as suas chamas logo que o cliente traz uma objeção. Calma, respira. Se coloque na posição de quem realmente está com interesse genuíno na pessoa. Tira o cifrão do olho que ele vai vir para o bolso. Se importe com a pessoa, entenda a realidade dela. Se conecte com ela, mostre que você está à disposição de ajudar. Gente, nem todo mundo que eu me coloco à disposição de ajudar compra. E tá tudo bem, porque no fim acaba sendo uma decisão da pessoa. Mas o que está ao meu alcance de poder auxiliar, eu vou fazer. Agora, a primeira coisa que eu posso fazer é ouvir bem, né? É ouvir bem. E muitas vezes, tá? Não vou falar de diagnóstico hoje aqui, mas muitas vezes o erro do fechamento não tá no fechamento. Muitas vezes o erro do fechamento tá no diagnóstico. Quando você começou a reunião de vendas e você não soube fazer as perguntas certas, não soube entender a realidade da pessoa, e aí você chega lá no fechamento, você acha que é uma coisa, na verdade ela tá vivendo outra, e aí vocês ficam ali nesse debate. Mas aqui eu quero focar especificamente nas objeções, porque na maioria das vezes, gente, as objeções são extremamente comuns, tá? São comuns, os tipos de objeção, né? Normalmente são muito comuns os tipos de objeção, certo? Então, investigue, né? O segundo ponto é investigue realmente. Tira um pouco mais das cascas da cebola, né? E comece a entender exatamente o que está por trás. Por quê? Porque se você disser, por exemplo, para a pessoa assim, entendi, então, então isso aqui não tinha ficado tão claro. Agora ficou claro para você? Ficou. Você tem mais alguma dúvida ou pergunta? Não, não tem mais nada. Então o que é que nos impede de avançar agora? Se ela disser nada, para mim agora tá claro, eu entendi, fez sentido, beleza, aí você conduz ela então para o fechamento. Agora, se ela disser para você, não, ficou claro, mas ainda assim eu preciso pensar. Ok, aí você pergunta, entendi. O que exatamente você precisa pensar? Porque você concorda comigo que eu sou a melhor pessoa para você poder tirar as dúvidas que estão na sua cabeça? Porque a hora que isso aqui encerrar e você ficar com as dúvidas, você vai perguntar para quem? E aí a pessoa ela vai começar o descasque da cebola dela, né? Vai começar a tirar as camadas dela. Então, vá com paciência, vá com calma.
E quando eu tô falando de vá com paciência, vá com calma, eu não tô falando de passividade. Eu só estou falando de não saia chutando as pessoas, por favor. Eu vejo, gente, eu já passei por várias reuniões de players do mercado high ticket que eu fiquei pensando, misericórdia, né? Como é que esse povo atende as pessoas? Porque não existia ali um processo muito bem estabelecido, né? O negócio era, vamos direto, tipo assim, oi, tudo bem? Vamos casar? Não, calma, deixa eu entender quem você é, deixa eu entender se faz sentido namorar com você, deixa eu entender se faz sentido pegar na sua mão, né? Então entenda que a negociação, o fechamento, você precisa entender realmente. Se a objeção é uma objeção financeira, você tem que trazer uma clareza, certo? Mas se a gente encontrasse uma forma de você conseguir avançar que se encaixasse no seu momento financeiro hoje, se você tivesse um cartão de crédito com todo o limite para você, você avançaria? Se a pessoa disser sim, maravilha, você vai agora para a próxima etapa. Se a pessoa ainda assim disser, ah, não, mesmo assim eu teria que, opa, então o financeiro não é a principal objeção, não é a real objeção. É uma, mas não é a real. Existe uma outra que está por trás. Porque, gente, existe um instinto humano, né, da sobrevivência. O nosso cérebro, ele sempre vai buscar fugir daquilo que é o desconhecido para ele. Então é ali que, que o nosso estado de consciência precisa também prevalecer. Opa, o que eu estou adquirindo, o que eu estou comprando, a pessoa que eu estou me conectando, a pessoa que eu estou me conectando tem princípios e valores alinhados aos meus? A pessoa que está me oferecendo esse produto é um produto que vai resolver o que eu estou buscando? Se eu comprar esse produto, eu vou chegar no resultado que eu busco? Ué, então quem me impede de comprar esse produto, certo? Então, é sempre entender qual que é a real objeção. Então, primeiro, concorda, né? Concorda. Bom, faz total sentido você pensar assim. Segundo, isola. E quando você isola a objeção, você entra com aquela pergunta mais cirúrgica. Então, se a gente encontrasse, você avançaria agora? Ah, ainda assim eu teria que pensar. Opa, então tem alguma objeção real por trás. Ou se ela dissesse, sim, de fato aquela era a primeira objeção, era financeira, então agora o que ela está buscando é uma negociação, talvez uma flexibilidade no pagamento, uma flexibilidade na entrada. Não sei, aí você precisa entender no financeiro dessa pessoa, se a objeção for financeira, né? O quanto que combina ali com o momento de negócio dela. Agora, outra coisa bem importante, se a pessoa diz, por exemplo, assim, ah, eu preciso falar com o meu marido. Gente, uma pergunta clássica e simples é: maravilha. Vamos fazer o seguinte, então. Acho que é super válido você falar com seu marido, super concordo com você. Mas me fala uma coisa: se não dependesse do seu marido, se dependesse somente de você, você estaria 100% comprometida a avançar agora? Não, da minha parte eu tô 100%. Eu quero falar com o meu marido porque eu não decido nada sozinho. Eu quero que ele faça parte dessa decisão. Certo, maravilha. Concordo com você, acho que isso é importantíssimo, tá? Fala pra mim, você, conhecendo o seu marido como você conhece, você acredita que a chance maior é dele te apoiar nessa decisão ou não? Ah, eu não sei, meu marido é mais analítico, meu marido é mais profundo, ele vai querer saber mais informação. Gente, não deixa ela sozinha falar com o marido, ela ou ele, né, falar com a esposa, enfim. A pessoa não vai saber transmitir informação como você. Então, você isola a objeção de que forma? Falando assim, então vamos fazer o seguinte, vamos marcar um bate-papo com o seu marido junto, porque assim, ó, o que ele tiver de dúvida, ele vai poder perguntar pra mim. Você concorda que você é a melhor pessoa para poder tirar as dúvidas dele? E eu vou estar aqui, ó, só para tirar dúvidas dele. O que que você me diz? Ah, eu acho maravilhoso. Ou a minha esposa, né? Enfim, acho maravilhoso. Maravilha, eu tenho tal dia, tal hora, tal dia, tal hora. Qual fica o melhor horário pra gente se encontrar, nós três nos encontrarmos? Pronto, traz o cônjuge ou traz o sócio, né? Agora é muito importante, antes de você ir para uma reunião, você já ter minimamente a noção de se a pessoa é a única tomadora de decisão ou não. Por quê? Porque você já evita uma segunda reunião desnecessária, né? Mas caso tenha necessidade de, esse é um caminho para você conduzir. Após isso, né? Você vai, você traz de novo, você puxa de novo a pessoa para a conversa, porque você vai conectar ela ao você me disse que lá do diagnóstico. Então vamos supor que a pessoa diga: não, realmente, eu acho que não é meu momento, eu acho que não é agora, acho que eu não vou avançar. Você concorda, você isola. Só que agora você puxa a pessoa de novo, né? Você reconecta a pessoa agora, exatamente no porquê ela disse que avançar era importante para ela. E aí você vai reconectar ela trazendo o quê, gente? Consciência do custo da inação. Isso é spin selling puro, né? Consciência do custo da inação. Fala para mim, se você não aplicar o que a gente. Bom, você me disse que.
tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas agora você tá me dizendo X coisa, X coisa e X coisa. Fala pra mim, se você não começar a aplicar isso hoje, o que vai acontecer nos próximos 6 meses? Você me disse que seu casamento tá por um fio, porque você não tá tendo gestão da sua rotina, você não tá tendo gestão do seu negócio, você tá trabalhando, né, virado, workaholic. Você falou pra mim que faz um ano que você não tem um tempo de qualidade em família. Você falou pra mim que faz 2 anos que você não coloca mais um biquíni porque você vai pra praia e você fica só de short. Você falou pra mim que você não consegue levar seus filhos na escola. Agora fala pra mim. Veja que você tá fazendo um empilhamento do preço que ela tá pagando. A pergunta é, se ela não começar agora, o que vai acontecer com a vida dela daqui 6 meses? Você realmente está disposto a perder seu casamento? Você realmente está disposto a perder a credibilidade com os seus filhos? Você realmente está disposto a continuar negociando a sua imagem, a sua autoestima, a sua saúde? A preço de quê? Quanto custa para você perder seu casamento? Quanto custa para você não ter a credibilidade e a confiança dos seus filhos? Talvez ver seus filhos sentar no colo de outro pai, de outra mãe, não no seu, porque tem mais confiança em outras pessoas do que em você. Quanto custa pra você todas as vezes que você vai pra praia e você queria estar de biquíni e você não está de biquíni? Quanto que isso custa lá na tua alma? Nossa, Suelen, você tá manipulando a pessoa? Não, gente, eu estou chacoalhando a dor. Sabe por quê? Porque tem gente que se você não chacoalha, ela fala assim, meu filho, até quando você vai permitir viver isso na sua vida? Até quando você vai ficar contando essa história pra você? Faz quanto tempo que você tá tentando resolver isso? Quanto que você já fez pra tentar resolver isso? Você vai continuar batendo cabeça? É isso que você tá falando pra mim. Isso aqui não é uma prioridade pra você, então. Gente, são mais de 4.000 horas de atendimento. Algumas pessoas, eu preciso olhar bem dentro do olho delas e falar assim: eu preciso que você saiba uma coisa. Se eu desligar essa câmera, a minha vida, ela vai continuar. Se você comprar ou se você não comprar, eu não vou ficar nem mais rica nem mais pobre. A minha vida não vai mudar porque você está comprando um produto de X mil reais. Fazer X mil reais a mais é bom? Claro que é. Gostoso, todo mundo gosta de um Pix caindo na conta, né, gente? Mas a minha vida, porque você não tomou a decisão de avançar, não vai ser impactada. Mas a minha pergunta para você é: se eu desligar essa câmera e você tomar a decisão de não avançar agora, por, pelo motivo que seja, né? Você me disse, o que vai acontecer com a sua vida nos próximos 6 meses? E você tem que fazer cara de paisagem e olhar para as pessoas. As pessoas temem o silêncio. Não, gente, o silêncio é para deixar a pessoa se moer por dentro mesmo. Sabe por quê? Porque isso é postura de quem lidera. Se você já não é mentor numa reunião de vendas, se você já não causa impacto na pessoa na reunião de vendas, se a pessoa não se sente liderada por você numa reunião de vendas, por que ela vai comprar sua mentoria? Se é pra ser água com açúcar, a vida dela já tá sendo. Sabe água com açúcar? A pessoa tá assustada, você faz uma água com açúcar. O que que resolve isso? Não sei, gente. Cientificamente, não sei qual que é a grande vantagem disso. Acho que não tem muita coisa, não. Acho que é mais uma questão de associação psicológica do que de estudo científico, né? Pode ser que tenha, tá? Eu nunca descobri nada científico, já fui até atrás de entender. Mas, enfim, é aquela coisa do tipo assim, não vai mudar muita coisa. Você tem que olhar nos olhos da pessoa. A pessoa ela tem que sentir o preço que ela tá pagando pela inação, certo? E aí, o que que vai acontecer aqui? Aqui, normalmente, né, a, a, a pessoa ela vai começar a colocar na ponta que a dor de não agir, o preço de não agir é infinitamente mais caro do que ela pagar 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 100 mil, 200 mil reais por um programa de mentoria. Porque ela caminhar com quem sabe, ela caminhar com quem já fez, ela caminhar com quem já passou pelo processo, com quem vai saber dar a ela a direção, o caminho, economizar tempo, energia e recursos diversos, né? Dinheiro, estado emocional, família, enfim, é muito mais barato do que ela continuar pagando o preço de estar onde ela está. E aí, o que que acontece, gente? A partir desse momento, a pessoa ela tá reflexiva, ela começou, mexeu, ela começou a olhar e falar, poxa, se eu não estou sendo responsável tanto assim com o meu resultado.
Porque qual que é a sua função? Você não tá ali para ajudar, você não tá ali para servir, você não tá ali para conduzir, você não tá ali para realmente ajudar a pessoa a ter uma transformação? Suelen, se essa pessoa comprar, ela vai ter a vida dela transformada, só vai ter a vida dela transformada se ela for disciplinada, obediente em aplicar. Se ela só comprar o produto, não aplicar, não assistir, não fazer, não participar dos encontros, virou um boleto na gaveta, né? Agora, se a pessoa realmente está comprometida, o que que vai acontecer? Você trouxe ali para ela, né? Você concordou, você isolou e agora você fez o quê? Você trouxe a pessoa de volta pro eixo da conversa, das coisas que ela falou para você. Agora é o momento que você fala, inclusive, agora nesse momento fala assim, ó, inclusive eu tinha uma cliente X que estava exatamente em um momento muito semelhante ao seu. A gente fez tal coisa, tal coisa e tal coisa. E hoje ela alcançou esse resultado aqui. Ou seja, você agora, né, enfatiza que tem pessoas que passaram pela mesma coisa que essa pessoa passou e que foram transformadas através do seu processo, através do seu programa. E aí sim você volta para a pergunta do fechamento. Algo que eu costumo usar é: depois de tudo que a gente conversou, depois de tudo que você viu, depois de tudo que você ouviu, faz sentido para a gente dar o passo juntos agora? Se a gente conseguiu organizar todas essas informações, né? Era uma objeção financeira, você encontrou lá um formato da pessoa avançar. Era uma objeção de tenho que pensar, enfim, você conseguiu. E aí? Bora dar espaço juntos? Então veja que são 5 elementos. Você não sai, sabe, julgando ninguém. Não, você entende a pessoa, concorda. Aí você isola o processo de, tá, mas se a gente encontrasse uma forma, se você tivesse o limite, tá, mas conhecendo seu marido como você conhece, seu sócio como você conhece, você isola. Você traz de volta a pessoa, você retoma com a pessoa exatamente os pontos que ela falou que ela precisaria trabalhar. Aí você trabalha com ela casos, cases de pessoas semelhantes a ela que chegaram numa situação muito semelhante à dela e que você ajudou. Simples assim. E no fim você pede a venda de novo. Agora que você ouviu tudo que você ouviu, que você viu tudo que você viu, a gente alinhou tudo que precisaria para você dar o passo. Bora dar o passo agora? E nesse momento, a grande maioria das pessoas vai olhar para você e ela vai dizer: bora. Porque se a pessoa disser, se a pessoa, né, se ela concordar, comece movimentos práticos. Movimento prático número um, o acordo financeiro que vocês fizeram. Essa pessoa não pode sair da sua presença sem que pelo menos ela tenha deixado algum valor, nem que seja ali, né, um valor compromisso, que a gente chama aqui de Pix compromisso, mas não precisa ser necessariamente no Pix, né? Pode ser um Pix, pode ser um cartão, aonde você minimamente ali envolveu a pessoa num compromisso dela com ela mesma. E esse compromisso tem que ser financeiro. Por quê? Porque a pessoa que não está comprometida financeiramente, ela não está comprometida em executar. Porque às vezes a pessoa ela precisa fazer um resgate financeiro dos investimentos, né? Às vezes a pessoa ela precisa só dar uma avaliada ali de como é que ela vai fazer o saldo residual, mas ela não pode sair da sua presença sem pelo menos uma parte desse valor ela tenha feito junto com você no ato da reunião, porque isso vai fortalecer o momento dela financeiro. Ah, isso vai fortalecer o compromisso dela, isso vai fortalecer a decisão que ela tomou junto com você. E aí, obviamente, que você conduz de novo, então, para o fechamento. Então, no fechamento vai ser legal, a gente consegue chegar nessa possibilidade aqui, essa possibilidade nesse valor, nesse formato, ou essa possibilidade, à vista ou parcelado, o que que fica melhor para você avançar? E aí você faz o quê? Você comemora com a pessoa, você fala, olha, parabéns, parabéns pela sua tomada de decisão. Vamos com tudo, conte comigo, conte com o meu melhor. Ó, já tô te mandando o formulário para você preencher aqui com seus dados para eu já mandar para emissão de contrato. Então a pessoa já fez o pagamento, a pessoa vai preencher o formulário e logo daqui a pouco você faz o onboarding dela no seu grupo, ou se você ainda está num processo mais individual, você já faz ali o onboarding dela para que ela comece, para que não aconteça o quê, gente? Para que não hesite o quê? Para que ela não hesite ao fechamento, né? Para que ela não saia dali e se encontre com alguém na esquina que nunca fez nada, nunca construiu nada, mas é maravilhoso de dar dicas para pessoas, né? Então, assim, veja que é um processo de você liderar, né? É um processo de você conduzir.
E se tudo isso que eu te trouxe é algo que você sente que é um desafio hoje dentro do seu projeto de mentoria, ou se você está querendo criar o seu programa de mentoria, né? Construir uma nova fonte de receita, construir um novo modelo de negócio previsível, escalável e lucrativo, eu deixei um formulário aqui abaixo, aqui na descrição. Preencha esse formulário para você poder receber um direcionamento, né? Os nossos olhos dentro do seu negócio. Já são mais de 20 milhões de reais gerados com a nossa metodologia em pouco mais de 2 anos. Então eu tenho certeza que assim como esse vídeo, como essa aula, como esse conteúdo agregou na sua jornada, um olhar mais profundo, mais estratégico para o seu momento de negócio, pode ser a virada de chave do que você precisava. Então preencha o formulário aqui abaixo. Eu, alguém do meu time, vai fazer a leitura desse formulário e se a gente entender que você está apto a ir para um próximo passo, que é uma conversa de uns 30, 40 minutos online, a gente vai te conduzir da melhor forma para que nós possamos te ajudar aqui dentro do Kairos Club, né, que é o nosso clube de mentorias, onde nós já ajudamos centenas de empresários, centenas de mentores a criar, vender e escalar os seus programas de mentoria através da nossa metodologia. Eu tenho certeza que esse conteúdo foi de extremo valor para você. E se você conhece alguém que vai se beneficiar desse conteúdo, compartilhe, porque eu tenho certeza que uma grande parte das pessoas tem uma dificuldade muito grande quando chegam às objeções. Elas hesitam às objeções, até porque isso está muito relacionado a um processo interno de rejeição, né? Ninguém quer ser rejeitado. Mas a objeção não é uma rejeição. Parece, mas ela não é, tá certo? Eu me encontro com você na próxima semana no nosso Kairos Class. Se esse conteúdo fez sentido, compartilhe com mais pessoas que possam se apropriar desse conteúdo de altíssimo valor. É conteúdo que a gente entrega na mentoria, gente. Então, assim, é um conteúdo de muito valor. E se você está no momento de ter um olhar mais estratégico, ser conduzido e direcionado, porque já passou por toda essa etapa e tem total potencial e capacidade de te orientar, preencha o formulário aqui abaixo e a gente se encontra, quem sabe, num bate-papo aí online também para poder receber os nossos direcionamentos. Um beijo grande, a gente se encontra na próxima semana. Tchau!